Quero dar glórias a Deus por nos unir e estarmos aqui esta noite. E eu estou trazendo as saudações do local de muita diversidade, muitas línguas. Nós temos 23 línguas básicas por ali. E o canal de televisão ali na Índia, e nós temos transmitido em 23 línguas, alcançando pessoas em diferentes áreas. Nós temos 7 programas especiais produzidos em locais específicos e também temos apresentado esses lugares específicos na China. Nós temos aí 23 fontes de apresentação das 3 mensagens angélicas, mensagem de esperança e, logicamente, ali ao redor dessa grande população da Índia. No canal de televisão Esperança na Índia, e nós estamos também plantando novas igrejas na nossa nação. Nós expressamos a gratidão, e logicamente àqueles que são líderes de nossa divisão, e agradecer também ao canal de televisão Nova Esperança, o canal Novo Tempo, que está oferecendo esperança para o nosso povo na Índia. É um privilégio estar diante de vocês esta noite, apresentando uma nação de mais de 1 bilhão de pessoas, mas que o Evangelho está alcançando pessoas cada dia. Ao redor do mundo, nós estamos unidos, focados numa missão que é a volta de Jesus, liderados por Cristo. Oh Deus misericordioso, nós estamos aqui esta noite, mais uma vez, vindo na Tua presença, com o coração cheio de gratidão, Senhor. E estamos completamente para falar do Teu trabalho. A Tua palavra vai ser falada e que seja uma inspiração para todos nós, inspirados, que o Teu nome seja glorificado e nós oramos no Seu santo nome. Amém. Quando eu estava pastoreando há 7 anos atrás, na nossa associação, o meu presidente estava sempre me usando para evangelismo. Cada dia pela manhã, eu levantando e eu estava orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me mostra alguns lares novos que eu possa alcançar com a Tua palavra. E um local específico, e o presidente falou para mim uma vez, olha, você vai lá na igreja e você vai fazer um trabalho especial. E naquele ano, então, eu comecei a orar uma oração diferente. Eu orei uma oração diferente pedindo ao Senhor, Senhor, desta vez, eu quero que traga para mim almas que estejam sedentas, famintas da palavra, que venham aqui, para que eu possa então sentar aqui na igreja e ensinar a Tua palavra. E naquela semana, eu preguei sobre Jacó e a promessa que o Senhor deu para ele, e eu estava apontando para apresentar 5 pontos que o Senhor não vai deixar você até que eu consiga cumprir a promessa que eu dei para você. Então, eu estava envolvido no trabalho do Evangelho. E assim, o Senhor estava sempre focado para mim a palavra e a promessa que Ele estava dando para nós, para ser pregada nesta grande nação, apresentar o seu caráter e o seu amor para as pessoas. E essa motivação, e os jovens então ficaram integrados, os jovens na nossa igreja. Na semana seguinte, um garoto chamado Vinod, ele trouxe eu preguei para esse rapaz, ele apresentou uma nova alma, um novo amigo, e ele estava quieto quando ele ouviu a palavra, mas ele começou a ouvir a palavra de Deus, e ele foi inspirado, e eu pude perceber que Deus estava trabalhando nesta pessoa. Quando o serviço terminou, esse rapaz
veio e ele disse que iria conversar comigo. Ele se apresentou para mim e eu estava lá, ao lado dele. O amigo, o Vinan, ainda estava lá também. E esse rapaz disse, olha, eu quero falar com o senhor sozinho. Ele disse, olha, eu estou em dívidas, eu peguei dinheiro de várias pessoas para continuar com o meu serviço de pescaria e eu peço que o senhor ore por mim, porque constantemente eu tenho estado em tormento com pensamentos suicidas e eu sinto que eu devo encerrar a minha vida. E eu disse, meu irmão, não se preocupe, creia em Jesus Cristo. Se você pode crer no nome dele, definitivamente o Senhor vai abençoar você e libertar você. E ele prestou atenção, porque logo depois do serviço do sábado, do culto divino, ele orava e eu observava, e ele orava para a oração para pessoas que estão com o coração aquebrantado. E ele diz, pastor, eu observo que vocês lavam os pés uns dos outros e vocês oram por todas as pessoas. E ele pediu, por gentileza, ore por mim, para que o Senhor se recorde de mim. E eu orei por ele. E ele estava muito feliz. Quando ele foi embora, ele disse, pastor, quando eu voltar na próxima semana, eu trairei meus amigos. E eu fiquei muito feliz, porque, você sabe, o Senhor estava respondendo a minha oração. No próximo sábado, ele trouxe uma outra pessoa, chamada Rabu. Ele tem uma experiência com a religião hinduísta, e ele começou a me fazer perguntas, várias perguntas. E eu permiti que ele fizesse as perguntas, e pela graça de Deus, em oração, eu pude responder todas as perguntas que ele me colocou. Ele ficou muito feliz com isso e disse, pastor, quando eu voltar na próxima semana, eu quero trazer outros amigos comigo também. E sabe o que ele fez, esse jovem, no próximo sábado, então? Ele trouxe outros 5 jovens e eu fiquei muito empolgado em vê-los. E eu vi que eles estavam famintos pela palavra de Deus. E eu comecei a estudar a palavra de Deus com eles, comecei a ensinar a palavra de Deus para eles. E nós começamos a estudar sobre doutrinas. E eu permiti que eles, então, perguntassem para mim o que eles tinham na mente. Por quê? Porque eles estavam... os pastores deles não estavam permitindo que eles fizessem perguntas. Então, eu agora estava feliz em poder responder às suas perguntas. E eu estava usando uma Bíblia que eu tenho, velhinha, e respondendo às perguntas deles. E eu fui ensinando para ele as doutrinas, a mensagem dos 3 anos, as profecias, e eles estavam felizes com isso. Algumas vezes eles estavam ali juntos, estavam empolgados e curiosos também. E sabe o que aconteceu? Depois de 1 ano, o Senhor nos abençoou a nossa igreja, 15 almas, num dia muito especial, após o trabalho do estudo bíblico. Eles falaram para mim, Senhor, pastor, nós queremos ser batizados. E claro que nós vamos batizar. Meus queridos, nós devemos ter cuidado, porque Ellen White, ela disse... A senhora White diz, muito trabalho é feito em adicionar nomes para as igrejas. E há muitos pecados nos caracteres dessas pessoas. E muitos dizem, olha, queremos trazê-los rapidamente. E olha o que ela diz. Mas é um erro. O primeiro trabalho que deve ser feito é o trabalho de reforma. É uma necessidade de reforma. Converse com eles, mas não permitam que eles venham ao povo de Deus em relacionamentos na igreja até que tenham dado evidência decidida que o Espírito de Deus está trabalhando no coração deles. É muito importante que, como cristãos, nós
prestemos atenção nisso. Depois daquele sábado, eu estava ali na minha igreja, sozinho, recebi uma ligação e um pastor me ligou e ele estava bem nervoso. Ele não estava contente. Ele era o pastor, ele era pastor da Igreja de Cristo, e ele perguntou: você é o pastor Charles? E eu disse: sim, eu sou. O que quer? Como eu posso te ajudar? E ele estava muito irritado. Ele disse: vocês, adventistas do sétimo dia, esses pastores, vocês são muito bons em roubar ovelhas. Para manter aí o seu sábado, você está quebrando o 8º mandamento. E ele estava tentando ironizar e me provocar, mas eu me humilhei e eu orei, porque o Senhor me deu aquele dia uma grande colheita para mim. E eu dei glórias ao Senhor. Ele disse: pastor, não se preocupe. Se você quiser, você pode se unir à nossa congregação. Ele ficou mais nervoso ainda. Ele falou: o sangue de todas as almas caiam sobre o seu coração, sobre a sua cabeça. E eu disse: pastor, não se preocupe. Eu estou apenas apresentando a palavra de Deus para eles. Eu disse a verdade. E a verdade os libertou. Claro, se quiser estar conosco, será um prazer. E esse jovem, então, que está aí na tela, Robert, ele, então, ofereceu a casa para começar uma igreja e Deus estava trabalhando através dele. E agora, o seu filho está fazendo os estudos para ser um pastor, breve será um pastor. E com certeza, na igreja do tempo do Pentecostes, os discípulos falavam em línguas. E eu estava falando também na palavra de Deus através do nosso idioma. Mas Deus está nos usando em diferentes línguas ao redor do mundo. Nós temos pessoas que usam a técnica para apresentar de uma forma emocionante. Deus nos livrou para alcançar a glória de Deus no coração das outras pessoas. E o canal de televisão, a Esperança, com certeza está oferecendo para nós essa oportunidade de oferecer respostas às nossas orações. Precisamos pedir a todo tempo ao Senhor que nos use como instrumentos para Ele, orando para que Ele nos dê sabedoria. Sem sabedoria, nós não podemos pregar. Veja, a primeira pessoa com quem eu conversei, o Raji, lá em Calaguti, ele começou numa laje, e ele começou com um ministério de crianças. Os jovens começaram a vir, começaram a se aproximar. Sabe o que aconteceu? Lentamente, as outras igrejas independentes começaram a perder os seus membros, porque eles estavam participando desse evento. Ele foi no passado uma pessoa quebrantada e agora ele está fazendo um trabalho maravilhoso para Deus. Sabe o que aconteceu? Quando ele estava trabalhando, houve um pastor pentecostal que constantemente o assediava. E sabe o que aconteceu? Esse pastor pentecostal, o filho dele, aceitou a mensagem, a tríplice mensagem angélica. Louvado seja Deus e glória ao seu nome. Sabe o que aconteceu? Ele pôde comprar aquele prédio e o Senhor o abençoou. E eu preciso terminar aqui bem rápido, porque é algo que eu preciso partilhar. Há essa igreja que estava fechada. E veja, essa igreja aqui nos Estados Unidos doava dinheiro para essa igreja lá na minha região. E este homem pensou em vender esse prédio. E eu me aproximei dele e ele disse: olha, eu vou orar a respeito disso, vamos ver o que o senhor dirá. E eu conversei com o presidente da minha associação e ele disse: olha, eu peguei a chave e eu não fiz muita coisa. E numa sexta-feira, pela primeira vez, eu jejuei na minha vida. E o Senhor respondeu a minha oração. E naquele sábado, o sábado seguinte, enquanto eu pregava, o Senhor trouxe um grupo de africanos, amigos africanos, e eles se aproximaram de mim e vieram e falaram, eles disseram: pastor, estamos procurando uma igreja porque estamos vindo do Quênia e de outros países. Se o senhor puder nos dar um local aqui para adorar.
nós vamos unir-se à sua igreja. E quando eu perguntei de onde eles vinham, ele me disse exatamente do lugar no qual a igreja havia sido fechada. E eu disse, olha, vamos abrir essa igreja, pela graça de Deus. Quando eu fui limpar a igreja, havia ali esse homem que aterrorizava todo mundo. E ele tinha um cachorro com uma coleira, e ele incitou o cachorro a me morder. E normalmente esse cachorro, ele morde, mas o cachorro veio perto de mim e ele se derramou e não fez absolutamente nada. A pessoa que estava lutando contra a igreja se tornou meu amigo. Começamos com 5 membros ali. Veja o que aconteceu. Devagar, a igreja começou a crescer. Membros vindo de todas as partes do mundo, especialmente de Quênia, Ruanda, Malásia. Nós pudemos renovar a igreja e o Senhor realmente nos abençoou. E eu quero concluir a minha mensagem. Salmos, versos 2, 8. O Senhor diz, porque todas as partes do mundo poderão ser alcançadas. Nós estamos pensando que às vezes para ganharmos precisamos de um grande orçamento, mas orando é a fonte do poder que nós precisamos. Cada dia pela manhã, vamos ao levantar, a orar ao Senhor, pedir almas ao Senhor, e o Senhor vai oferecer para nós a resposta. Devemos orar com bastante cuidado, com perseverança a esse Deus poderoso. Ele vai trazer as pessoas porque Ele sabe onde elas estão. E nós teremos uma maravilhosa colheita. E agora no último slide, nós podemos ver que quando nós chamamos a Deus pelo seu nome, Ele está pronto para nos atender. Quando nós chamamos o seu nome, Ele vai nos atender. Ellen White diz que nós devemos nos entregar completamente e devemos ter uma outra coisa que é muito importante. Nós devemos caminhar no caminho estreito. O Senhor vai atender as nossas orações e Ele vai fazer grandes e maravilhosos trabalhos na nossa vida. Nós queremos ser santificados, Deus vai nos santificar, Ele vai nos guiar. E eu quero pedir a vocês que orem por toda a Índia e que Deus nos abençoe a cada um de nós e que o nome dele seja glorificado, porque no nome dele nós alcançamos almas para o reino e nós queremos fazer esse trabalho e que Deus possa abençoar a todos vocês. E agora nós vamos ver um vídeo com uma história maravilhosa. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Eu creio que a maior transformação que Deus fez na minha vida foi dar-me a oportunidade de ser usada por Ele. E tudo mudou. Hoje, a Igreja Adventista na região noroeste do Brasil é um movimento vivo em expansão. Somos mais de 12 mil igrejas e quase 200 mil membros. Isso é parte de um legado que começou décadas atrás, impulsionado pela fé dos nossos membros e exemplo dos missionários voluntários. Estamos também em outras comunidades, onde não há água. O nosso trabalho se baseia em 3 frentes: evangelizar, cuidar e ensinar. O propósito missionário de nossa igreja é, acima de tudo, valorizar e potencializar os dons espirituais de cada membro, para que todos possam participar deste movimento de transformação e salvação. Eu acredito firmemente
que não somos nós que levamos Deus às pessoas, é que Deus quem nos conduz àqueles que precisam da salvação. E tudo começou com um grande amigo nosso, o Renan. Temos um amigo em comum que estava passando por um momento difícil. E ele pensou, por que não começamos um pequeno grupo? E a partir daí uma amizade foi estabelecida, tivemos tempo para o estudo bíblico, tempo para pequenos grupos, tempo para a comunhão. E isso se tornou um grande discipulado. Até que o Alan, pai da Alice, foi hospitalizado. Você não tem mais certeza se vai sair de lá vivo ou não. Eu peguei aquela cepa de Manaus, que era uma das mais perigosas que existiam. E eu lembro que liguei para a Blanche e ela estava em prantos lá dentro do hospital. E aquilo me chamou a atenção de uma maneira muito especial, orando pela nossa família, orando pela recuperação dele. E então, quando eu saí do hospital, nós fizemos questão de vir à igreja para agradecer. E quando eles vieram no primeiro sábado, vieram no outro sábado, e finalmente eles tomaram uma decisão para entregar a vida para Jesus. A Alice veio, mas o início era muito reservada, sempre muito fechada. Eu não gostava de estar lá. E eu estava um pouco naquela fase de rebeldia. Queria mostrar aos meus pais que eu não gostava de estar lá e que não aceitava essa mudança, sabe? Foi um exercício de fé porque eu disse, Senhor, por que ela não está aqui? Eu me questionava. Ela estava em casa e nós estávamos aqui na igreja vendo tantas coisas boas e não poder compartilhá-las com ela. Eu sabia que eles estavam tristes, mas eu disse, vou seguir com a minha vida. Depois eles se acostumam. O lugar de ser feliz estava se tornando um lugar que apertava o coração, porque ela não estava conosco. Mas a nossa compreensão de missão não é só com aqueles que estão ali para receber, é com aqueles que vão realizar a missão também. Pessoas que percebem que estão num estágio de vida, que está começando a sua jornada com Cristo e seguir avançando nessa nova jornada. E então, uma oportunidade que nós vimos ali para ela ir e viver essa experiência. Aí ela disse não. E pensou, vamos pedir para algumas pessoas convidá-la. E eu a convidei, falei com a Alice. Vamos para a missão. E ela disse, eu vou pensar. Eu fui convidada pela tia Flávia e pelo tio Renato. Recusei muito o convite. Eu disse, não vou. Em outra data, um outro colega nosso encontrou em um restaurante. Quando a gente pediu para ele, por favor, nos ajude. Aí ele foi com a Alice e ficou insistindo. Eles precisavam de alguém para ajudar a traduzir o evangelismo, as consultas. E eu disse, tá bom, eu vou. Se eles pedem tanto, eu vou. E eu estava chateada, eu estava ali, vi a situação das pessoas, as condições que estavam, passando dificuldade. Então, eu mudei muito naquele dia, porque a minha percepção de missão, minha percepção das pessoas, minha percepção de tudo ali, eu acredito que quando a gente está em missão, tudo muda. Eu creio que quando nós estamos numa missão, tudo muda. Há uma frase que é mais ou menos assim, as pessoas são sempre muito orgulhosas e eu quero estar cheia de Deus. E se eu pudesse observar ou saber o fim desde o começo, e hoje eu creio que eu estou cheia de Deus, da presença de Deus. E eu vejo como isso move as pessoas. E quando ela entra no lugar, ela já tem um sorriso no rosto, que quer mostrar Jesus. Ela já sabe que as palavras que ela vai falar têm que ser de amor, têm que ser de cuidado, e nunca foi diferente com ninguém. Então, hoje eu olho para a jornada de Alice, de uma pessoa que mal podia esperar para ir para uma missão, querendo estar presente na igreja, colocando a peça mais importante, que é o amor a Deus e ao próximo, e dizer, minha missão está completa.
This feeling of being esse sentimento de ser talvez a única Bíblia que a pessoa pode ver ou ler em sua vida. Eu disse, meu Deus, eu posso ser conforto no coração dessa pessoa, esperança e uma visão para o futuro, por pertencer e ter afeição. E eu tenho essa frase na minha mente: quero sempre fazer o melhor. Onde eu vou, quero que as pessoas vejam Jesus através de mim. We are all hope. Nós somos todos esperança. Without the Spirit of Christ, Sem o Espírito de Cristo não podemos fazer nada. that the Lord would continue Nós devemos orar para que Deus continue através do Espírito Santo enchendo o nosso coração. E eu vou orar na minha língua materna. மகா வல்லமையும் கிருபையும் அன்பும் தயவுமுள்ள எங்கள் ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா. நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு வருகிறதற்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய அனுகிரகத்தின் வல்லமையை இந்த மீதமான திருச்சபையின் மேல் நீர் ஊற்றி வருகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. இதோ இங்கே 10 நாட்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக்கி நாங்கள் கூடி வரவும், உம்முடைய கிருபைகளை நாங்கள் தியானிக்கவும், நீர் செய்த நன்மைகளை ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்தீரே, அதற்காக உமக்கு கொடான கோடி நன்றி. தொடர்ச்சியாக வல்லமையான நம்முடைய ஊழியத்தை உம்முடைய பலத்தினாலே செய்ய எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இங்கே இருக்கோம் ஆண்டவரே, வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. உம்முடைய ராஜ்யத்தின் ஊழியத்தை நாங்கள் முடித்து ஒரு குடும்பமாக உம்முடைய பரலோக ராஜ்யத்திலே சேர எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. எங்களை பரிசுத்தமாக்குங்க. உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க. நன்மைகளை கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். Thank you so much. God bless you all. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.